Olá, segundo ano. Vou explicar rapidamente para vocês, tá? O conceito de números irracionais. A gente já trabalhou isso bastante no nono ano, que vocês foram meus alunos, mas vamos lá. Números irracionais são os números daqui, ó, que não podem ser escritos na forma de fração. E eles são infinitos, tá? Então eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de números irracionais, tá? O π é um número irracional que a gente usa quando vai trabalhar o comprimento da circunferência, círculo, cilindro, né? A gente usa o valor de 3,14, tá? A área do círculo. O valor da raiz quadrada de 2 é 1,4142. Então, quando a gente vai colocar na reta numérica, né? Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 2 fica mais ou menos entre o 1 e o número 2. Então, vai ficar mais ou menos na posição de 1,4, tá? Valor aproximado. Raiz quadrada de 3, né? Ele vale 1,7320508 e vai lá. Então, ele também é um número que está entre o 1 e o 2, mais perto de quem? Do 2, que é mais ou menos 1,7, tá bom? Já a raiz quadrada de 5, tá? Dá 2,2366067. Então, ele dá aproximadamente 2,2. Então, por exemplo, numa reta numérica, ele está entre o número 2 e o número 3, mais pertinho de quem? Do 2, ó, porque dá 2,2. Mais ou menos, está aproximado. Raiz quadrada de 7 dá 2,645751. Tá? Então, ele também, na reta numérica, o raiz quadrada de 7 está aproximadamente, não é exato, tá? Porque ele é um número que é infinito. Então, ele também está entre o número 2 e o número 3. Mais perto de quem, se é 2,6? Do número 3. Tá? Raiz quadrada de 10. Dá também aproximadamente 3,162277, assim vai. Ele também, a raiz quadrada de 10, ó, não começa com o 3 aqui? Então, ele é um número que está entre, na reta numérica, o 3 e o número 4. Tá bem pertinho de quem, se é 3,1? Bem pertinho do 3. Tá? Aí, aqui eu coloquei para vocês os números racionais, tá? Então, o que são os números racionais? Eles podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, olha as representações do número 4. O 4 ele pode ser escrito de várias maneiras, ó. 8 dividido por 2, que dá 4. 4 sobre 1, que dá 4. 4,0, que é 4. Raiz quadrada 16 é 4. Então, o número racional, ele é exato, tá? Então, por exemplo, 1 sobre 5 é 1 dividido por 5, é uma fração? É, mas quanto que ele dá exatamente? 0,2. Raiz quadrada de 100 dá exatamente 10, porque 10 vezes 10 é 100, ok? Aí, eu vou explicar para vocês agora os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício, eu tô pedindo para você decompor os números abaixo, tá? Então, eu dei para vocês um exemplo, tá em vermelho no print que eu mandei, tá bom? Que não tem nem na apostila porque é um exemplo. Então, como que eu acho a raiz quadrada de 8? Como que eu vou decompor? Eu vou decompor ele em números primos. O que é número primo? É um número que é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, qual que é o primeiro número primo que eu conheço? 2. Depois, qual que é o próximo número primo? 3. Depois, qual que é? O 5. Depois é o 7. Depois vai lá para o 11, depois é o 13, depois é o 17, 19 e assim vai. Então, na hora de eu decompor, eu vou dividir ele, ó. Então, eu começo pelo menor número primo possível. Então, é 2, ó. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, como é raiz quadrada, eu vou agrupar ele de 2 em 2. Então, por isso que ficou, ó, 2 ao quadrado, porque eu peguei esses 2 aqui, vezes 2. Aí, eu abro a raiz e coloco aqui dentro. Aí, eu uso a primeira propriedade lá do índice. Quando o índice, o expoente está igual, eu corto. Quem que vai sair da raiz? Esse 2. E quem ficou dentro da raiz? Esse 2. Então, na letra A, o que vocês vão fazer? Mesma coisa aqui com o 12. Então, vocês vão fazer, ó, 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, quanto que vai ficar lá dentro? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, porque eu tenho 2, número 2, vezes 3. Então, eu vou cortar. Quem que vai sair da raiz? O 2. E quem que vai ficar dentro da raiz? O 3. Vocês façam a mesma coisa na letra B e na letra C, tá bom? Então, agora, aqui na 2, vocês vão colocar para mim na frente, de acordo com a primeira explicação, se raiz de 30 é racional ou irracional,
tá? Tem algum número multiplicado por ele mesmo que dá 30? Né? Ou seja, ou se você for resolver na calculadora, vai dar um número exato ou vai dar um número infinito? Aí faz a mesma coisa com raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 49. Se forem exatos, vocês colocam racional. Se não forem exatos, vocês vão colocar irracional. Vamos lá, continuando. Aí vem no terceiro. A raiz quadrada de 70, então eu coloquei para vocês, raiz de 70, é um número que está A, mais próximo do 81 que do 64, mais próximo do 64 que do 81, C, mais próximo do 70 do que do 9, D, mais próximo do 9 que do 8, ou E, mais próximo do 8 do que do 9. Gente, para fazer esse cálculo, vocês vão tirar a raiz quadrada de 70. Coloca lá raiz e o 70 na calculadora e o sinal de igual, tá? Sendo assim, o resultado que vocês acharem, vocês vão ver a alternativa. Tem umas alternativas aqui que não tem nada a ver, tá bom? Prestem bem atenção na hora de colocar esse daqui, tá? Aí vamos agora para o próximo. Dadas as afirmações, tá? 1. A vezes B é um número irracional. 2. A mais B é um número irracional. 3. A menos B pode ser um número racional. Para vocês fazerem essa, vocês podem substituir por qualquer número irracional. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que o A vale raiz de 2 e o B vale raiz de 3. Então, se eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3 dá 6. Raiz de 6 é um número irracional? Se for, tá correto. Se eu colocar que o A é raiz de 2 e o B é raiz de 3, raiz de 2 mais raiz de 3 é um número irracional? Tá? Eu não posso somar raiz de 2 com raiz de 3. Se eu subtrair raiz de 2 menos raiz de 3, pode ser um número racional? Então, vocês podem usar aí qualquer valor no lugar do A e do B para chegar na questão, tá bom? Vamos na 5. Então, vamos lá. Na 5, é a 5 isso. Então, vamos lá, ó. Observe as posições dos números irracionais, ó. Olha o X, tá? Ele tá do lado negativo, ó. Ele tá à direita do zero. E olha o Y, ele tá do lado positivo, tá? O que eu tô pedindo aqui para vocês? Para vocês falarem para mim quem que é o X e quem que é o Y. Então, para isso, o que vocês vão fazer? Olha lá no primeiro exemplo, logo no começo do vídeo, eu coloquei para vocês quanto que vale raiz de 7, quanto que vale π, quanto que vale raiz de 10 e quanto que vale raiz de 2, tá? E corrijam, tá? Que aqui esse π aqui, ele é positivo, tá bem? Para vocês poderem achar, tá? Tá bem tranquilinho. Então, olhem lá no enunciado, quanto que vale raiz de 2, quanto que vale raiz de 7, quanto que vale raiz de 10 e quanto que vale π. E a gente sabe que vale mais ou menos 3,14. Se é 3,14, você vai colocar mais ou menos 3,1, né? Que é uma casa depois da vírgula, tá? Vocês achando esses valores, que eu já respondi para vocês lá na frente do vídeo, vocês conseguem fazer essa, tá bom? Beijo, tá? Até sexta-feira vocês me entregam trabalho. Tchau, tchau.